Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa última lição deste último trimestre do ano de 2021. Mateus, capítulo 28, a ressurreição de Jesus e a grande comissão. O nosso texto áureo, também muito abençoado, nos fala que ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Mateus, capítulo 28, versículo 7. A leitura bíblica está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 20. A verdade prática nos diz que Jesus ressuscitou e vive para sempre. Esta é a mensagem que fomos comissionados a pregar e a ensinar a todo mundo, certos de que Ele está sempre conosco. Nosso primeiro tópico nos fala, Ele vive, e começa falando sobre o túmulo vazio. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde jazia. Nos relata o nosso comentarista que ao findar o sábado, ao entrar do primeiro dia da semana, Madalena e outras mulheres foram ao túmulo levando aromas. Um grande terremoto tinha acontecido graças à descida de um anjo. Os guardas desmaiam de medo. O anjo remove a pedra, assenta-se sobre ela e informa as mulheres: o que foi crucificado ressuscitou e lhes mostra o túmulo vazio. Ele está vivo. Algumas pessoas acham um pouco interessante que nos outros relatos da ressurreição, nos demais evangelhos, existe uma certa divergência. Menciona-se mais de um anjo, ou menciona-se dois jovens com roupas brancas, mas o sentido é o mesmo. São seres celestiais que estavam ali anunciando às mulheres que tinham vindo para preparar ou terminar de preparar o corpo de Jesus, imaginando que ele ainda estava morto, anunciar que aquele trabalho não era mais necessário, pois Jesus tinha ressuscitado como ele tinha predito aos seus discípulos. Lembre-se que algumas mulheres que seguiam e serviam a Jesus estavam próximas da cruz, e entre elas Maria Madalena. Elas viram Jesus expirar. Portanto, não se cogita que Jesus tenha desmaiado, já que várias testemunhas o viram falecer, o viram dar o seu último suspiro. Mas antes de findar a sexta-feira e começar o sábado, já ao pôr do sol, José de Arimateia, autorizado por Pilatos, tomou o corpo de Cristo e envolveu num pano limpo de linho, ou seja, um sudário, e o depositou num túmulo novo que tinha sido aberto na rocha. É bom lembrar que naquela época as pessoas de condição, elas cavavam túmulos nas cavernas, nas rochas. Ali colocavam o corpo todo enrolado em panos, como se fosse um tipo de múmia. Portanto, um costume diferente do nosso, que é de enterrar ou cremar os mortos. Veja que esse foi o tratamento dado ao corpo de Jesus. Foi colocado num túmulo que não era dele, um túmulo novo, um túmulo que ninguém tinha utilizado ainda, provavelmente pertencente a José de Arimateia. Reparem também que não era comum esse tipo de tratamento dado ao corpo de Jesus. Afinal de contas, Jesus ele tinha sido um criminoso pelas leis romanas. Ele tinha sido executado como um criminoso, como um rebelde. E o normal, nesses casos, era deixar o corpo ali na cruz para se deteriorar, ou então jogá-lo numa espécie de lixão que existia nos arredores de Jerusalém, para que fosse devorado pelos animais do campo, pelos carniceiros como urubus e abutres.
Mas esse não foi o destino dado a Jesus. Veja, portanto, que tudo nessa vida dele foi bem diferente, para que se cumprissem as Escrituras, pois ele foi colocado como rico na sua morte, como diz o Antigo Testamento. Dessa forma, ele compartilhou as nossas dores, compartilhou também a morte física pelas quais passamos. Porém, diferente de nós até agora, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E as primeiras testemunhas de tudo isso foram as mulheres. É interessante que naquela época o testemunho de uma mulher não era valorizado, não era dado em consideração. E Jesus escolhe justamente aparecer em primeiro lugar, dar essa notícia a elas. Veja também que isso de uma certa forma quebra os paradigmas daquela época e nos faz mostrar como realmente Deus age de formas diferentes da nossa. Dessa forma, houve uma violação do sábado, em que não eram permitidos vários trabalhos entre os judeus. Os principais dos sacerdotes tinham pedido uma guarda romana, para proteger o túmulo. Eles tinham medo que os seus discípulos roubassem o corpo e mentissem, dissessem que Jesus tinha ressuscitado. E Pilatos, até para se livrar daquela situação, concedeu-lhes aquela guarda. Mas de nada adiantou a guarda, porque as profecias tinham que se cumprir. Jesus ressuscitou. Jesus voltou a viver pelo poder de Deus. Jesus não apenas anuncia, mas também aparece às mulheres. E depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Essa foi a mensagem do anjo para aquelas mulheres. Mas, para confirmar aquilo que o anjo estava dizendo, Jesus também aparece àquelas mulheres, as Marias. Maria, escolhida por ser a mãe biológica de Cristo. Maria, irmã de Lázaro, o ungiu para a sua morte. Maria Madalena e outras mulheres foram privilegiadas, as primeiras a saberem da ressurreição do Senhor, as primeiras pessoas da terra a verem ressuscitado e anunciar a sua ressurreição. Embora discriminadas na época, o Evangelho mostra e incentiva a dar relevância às mulheres. Isso nos mostra que elas também devem ter oportunidade e destaque na igreja. Portanto, aquela ideia da mulher estar calada, ela não deve ser tomada no sentido absoluto. Quando Paulo escreve isso na sua carta aos Coríntios, ele não está dizendo de uma proibição para as mulheres no seu sentido mais absoluto, mas apenas naquela situação que se encontrava a igreja em Corinto ali, em que as mulheres estavam causando, digamos assim, distúrbios, bagunça no horário do culto. Apenas isso. Porém, em todo o resto, as mulheres elas também têm oportunidade e destaque de fazer a obra de Deus. E as mulheres, ao terem encontrado com Jesus ressuscitado, receberam a missão de anunciar o Evangelho da ressurreição ao mundo, começando pelos discípulos, pelos 11 apóstolos, que estavam ainda traumatizados, chocados, pois eles não esperavam que Jesus fosse morto, apesar dele ter lhe avisado várias e várias vezes. De alguma maneira, talvez eles pensassem que Cristo iria se libertar daquele sofrimento todo e iria triunfar da forma que eles imaginavam. Mas o triunfo não foi como aqueles homens pensavam. A fé cristã não é uma mera religião. Trata-se de fato de fé, de certeza. Certeza que se repousa na vitória de Cristo ao ressuscitar. Através de nossa vida, alcancemos os que precisam ser impactados por essa convicção. Jesus ressuscitou para mostrar a sua vitória sobre a morte e para mostrar que ele não era um simples mártir como tantos outros foram, mas ele foi alguém que cumpriu a sua promessa, a promessa de voltar a viver, voltar entre nós. Um detalhe interessante, os guardas que foram pagos para mentir. Os guardas o procuraram e contaram aos sacerdotes o que tinha acontecido. Eles poderiam ter se impactado com a notícia da ressurreição de Jesus, mas eles preferiram abafar o caso. Deram grande soma de dinheiro aos soldados para que contassem uma mentira. A mentira de que os discípulos de Jesus tinham vindo durante a noite enquanto eles dormiam e roubaram o corpo. Isso era um absurdo, porque os guardas romanos eles poderiam ser mortos. Era um crime militar naquela época o soldado, enquanto estava de vigia, dormir e deixar que algo acontecesse durante a sua vigília.
Então, como eles poderiam se livrar daquela punição? Os sacerdotes lhe disseram: não se preocupem, nós vamos tratar com Pilatos, vamos proteger vocês para que ele não mande castigá-los, não mande justiçá-los. E em troca, vocês receberão esse dinheiro para contarem esta mentira. Portanto, observe que todo esse relato da ressurreição preferiu ser abafado pelos sacerdotes. Para eles era muito mais fácil jogar para baixo do tapete aquela notícia de que Jesus tinha ressuscitado do que admitir que eles tinham sido derrotados. Na verdade, o inimigo de Deus trabalha para que heresias sejam espalhadas, para que as pessoas não acreditem. E muitas pessoas até hoje não acreditam. Não acreditam que Jesus tenha existido. Outros acreditam que ele existiu, mas que não foi o Filho de Deus, foi um simples profeta ou pregador. Outros acreditam que ele até poderia ser algo mais do que isso, mas que ele veio em carne, mas que ele morreu e não ressuscitou. Dessa forma, muitas pessoas acabam tendo a sua fé em Cristo solapada e se perdem eternamente. O apóstolo Paulo, ele destaca a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação e é vã a nossa fé. Portanto, a ressurreição de Cristo é diferente de todas as outras. Os outros morreram, ressuscitaram e morreram de novo, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo. Mas Jesus é diferente. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Em Atos capítulo 4, versículo 10, nós vemos novamente os sacerdotes em ação. Esses sacerdotes que tinham ordenado a morte de Jesus quiseram saber em nome de quem os discípulos tinham efetuado uma cura. A cura de um coxo, um aleijado de nascença, uma pessoa que já tinha nascido com aquele defeito nas suas pernas. Com que poder, com que autoridade vocês fizeram isso? E foram recebidos por um tapa na cara dos discípulos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes. Vocês fizeram isso, vocês o mataram, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. É em nome dele que este homem foi curado. Imagine o impacto que essas palavras, ditas com poder e ousadia por Pedro e João, devem ter causado entre os sacerdotes. A ressurreição, portanto, tem que ser pregada. A mentira não prevalecerá. O poder da ressurreição de Cristo sempre prevalecerá. E essa certeza é que faz com que a igreja e os crentes, durante quase 2000 anos, anunciem essa verdade. No segundo tópico, nos fala sobre o aparecimento aos discípulos. Seguiram os 11 para a Galileia. O anjo do Senhor tinha ordenado às mulheres que avisassem aos discípulos para ir naquela região. Lembremos que eles estavam em Jerusalém, na Judéia, onde Jesus havia sido crucificado. E ele os ordena para voltarem para outro local, a região da Galileia, onde tinha começado o seu ministério, onde tudo tinha iniciado, onde Jesus tinha dito as suas primeiras palavras no seu santo ministério: o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E agora, onde tudo começou, é o ponto e vírgula para a continuação da missão que eles haviam recebido. Uma missão que demoraria 2000 anos, mas ainda não terminou. E quando os discípulos souberam da ressurreição, ficaram em choque, ficaram cheios de dúvidas e culpas. Afinal, um deles tinha traído Jesus. Quem sabe se outro também não poderia trair? Pedro, o valentão, o maioral, aquele que havia jurado de pés juntos que seguiria com Jesus para onde fosse, o havia negado, não uma, não duas, mas 3 vezes. E todos eles tinham fugido, abandonado o Senhor. Estavam cheios de culpas, cheios de depressão. Jesus sabia de tudo isso. Então, no mesmo dia que ele ressuscita, o primeiro dia da semana, o domingo, ele aparece a Madalena, aparece às outras mulheres que foram ao sepulcro para preparar o seu corpo, aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aparece a Pedro, aparece aos outros 10 discípulos. Porém, quando ele surge diante dos discípulos, Tomé não estava, um dos 12 não estava. 8 dias depois, ou seja, no domingo seguinte, ele aparece novamente, agora com Tomé. E Tomé, assustado, anuncia-lhes que só creria se pudesse tocar nas marcas da crucificação. E assim é feito. Jesus lhe pede para tocar nele, para conferir as marcas da cruz,
as marcas nas suas mãos, nos seus pulsos e no seu lado. Alguém poderia dizer, mas com tanto poder, ele não poderia ter suprimido essas marcas? Sim, com toda certeza, poderia ter feito isso, mas ele preferiu manter. Para quê? Para confirmar a sua identidade. Afinal, quantas pessoas com marcas de crucificação deveriam existir naquela época? Nenhuma, já que a crucificação matava a todos que passavam por ela. Somente uma pessoa, naquela época, poderia exibir as marcas da cruz, Jesus Cristo, porque ele havia ressuscitado dentre os mortos. Jesus deixa então para Tomé uma palavra que alcança até nós, em nossa época. Bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. Nós não vimos Jesus face a face. Nós não vimos Jesus em carne e osso, mas nós cremos nele, pelo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, nós somos felizes, somos bem-aventurados. Só a fé no Cristo ressuscitado nos faz sair desse enclausuramento espiritual, rumo a uma experiência real com Cristo e aos efeitos plenos da ressurreição. E foi isso que aconteceu com os discípulos. A partir dali, eles passaram a ter a certeza da salvação, a certeza da ressurreição e de que receberiam um corpo glorificado na volta de Cristo. Essa também é a nossa esperança. Afinal, a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. Somente com um corpo transformado, glorificado, é que nós podemos fazer parte deste novo reino que Cristo Jesus veio trazer para todos nós. Portanto, a palavra de Deus nos promete em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que no arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, vivos, seremos transformados. Todos teremos corpos glorificados, assim como Jesus teve quando ressuscitou. O segundo item desse segundo tópico nos fala sobre a adoração. Quando o viram, os seus discípulos o adoraram. Em outras traduções aparece lhe prestaram reverência, lhe prestaram homenagem. Mas a palavra é permitida a tradução sim por adoraram. Afinal, está se falando não de um simples homem, mas de Deus conosco. Porém, alguns duvidaram. Veja só, mesmo com toda aquela demonstração de glória e poder, ainda havia pessoas entre os 11 discípulos que duvidaram. A Bíblia não nos diz quais eram. Quem sabe até como uma forma de preservar a sua identidade. Afinal, todos eles, dali por diante, creriam. Uns mais cedo, outros mais tarde. E todos pagariam com a vida pela sua fé. Todos eles sofreriam tormentos, mortes terríveis pelo anúncio do Evangelho, pelo anúncio de que Jesus tinha ressuscitado e estava vivo para todo sempre. Portanto, a palavra de Deus preserva a identidade desses homens. E eles tiveram a oportunidade de amadurecer a sua fé, convivendo com Jesus. Afinal, Jesus não lhes aparece apenas uma vez. Ele também permanece com eles durante 40 dias, ensinando-lhes as coisas concernentes ao reino de Deus. A Bíblia não detalha o que aconteceu nesse período, mas podemos supor que Jesus fez uma espécie de revisão de tudo que tinha lhes anunciado, de tudo que tinha acontecido. Afinal, eles estavam para encarar a maior prova de suas vidas. Até então, tinha sido o momento do estudo, mas agora eles eram enviados ao mundo. A prova iria começar com toda a sua intensidade. Há quem diga que os discípulos se encontraram no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus prega o seu famoso sermão, dos capítulos 5 a 7 de Mateus. De qualquer maneira, foi um grande encontro, um lugar limpo, uma celebração com a presença do Cristo ressuscitado. Esse encontro com Cristo marcou a vida deles. Dali para frente, eles não mais duvidaram, mas permaneceram firmes até a morte, anunciando ao mundo da sua época as verdades do Evangelho. No encontro com Cristo ressuscitado, muitos devem ter recordado o que aprenderam em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eles haviam chorado e se lamentado pela morte de Cristo, mas agora estavam felizes, estavam consolados, porque Ele estava em carne e osso diante deles, carne e osso glorificados. Que Jesus, a autoridade máxima dos céus e da terra, decrete o mesmo nos nossos corações. Seja consolado, seja qual for o seu choro, que você possa ser consolado. O terceiro item do segundo tópico nos fala da vida de comunhão.
seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando reconhecemos o Cristo ressuscitado, precisamos estar com Ele em intimidade, andar com Ele em nossa terra, na nossa praia e no alto da montanha em que refletimos. Então esse texto nos mostra que precisamos, assim como os discípulos fizeram a partir daquele momento, de viver em comunhão com Deus, de andar com Jesus, permitir que Ele ande conosco também, deixá-lo suprir nossas demandas da alma e do espírito. Não por acaso, os 2 primeiros nomes citados em João capítulo 21, versículo 2, que estavam na praia, quando Jesus aparece a eles, foram os de Pedro e Tomé. Pedro, o negador, e Tomé, o incrédulo. Veja, portanto, que a misericórdia e a graça de Deus alcançaram aqueles 2 homens de tal forma que se tornaram baluartes do Evangelho na sua geração. A intimidade com o Cristo ressuscitado é fundamental para fortalecer a nossa fé e vivermos uma vida para Ele, que quer estar conosco. Ele quer fazer parte da nossa vida, quer cuidar de nós, quer nos ajudar a carregar a nossa cruz, quer enxugar as nossas lágrimas. Assim como Ele foi ao encontro dos discípulos, assim também Ele vem ao nosso encontro todos os dias da nossa vida. O terceiro e último tópico nos fala sobre a grande comissão. Jesus se aproximou dos discípulos, já ao final daqueles 40 dias, já para subir aos céus, e lhes diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Algumas Bíblias têm a tradução: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E essa autoridade, esse poder que Jesus anuncia, é a prova de que Ele não é apenas um enviado, não é apenas um semideus, um quase-deus, mas Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. E sem Ele nada podemos fazer. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não se preocupem, eu estarei com vocês e eu posso todas as coisas. Toda a fé que vocês depositaram no Deus que foi revelado na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, essa fé vocês devem depositar em mim. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, na nossa dimensão física e espiritual não há limites para o que Jesus possa fazer. Tudo isso em benefício das pessoas, obra-prima de Deus, do que nele crê, para que viva aqui na terra fazendo parte de seu reino, debaixo da sua autoridade que ele conquistou por nós. E essa autoridade Ele nos delega também para fazermos a sua obra na nossa geração. O Cristo ressurreto reúne seus discípulos para lhes contar esta bênção. Deixou a unção sobre a vida dos que creem. Nós podemos ver esta unção em Marcos 16, versículos 17 e 18. Aqueles que crerem em mim imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum. Então Jesus estava reafirmando que aqueles que crescem no seu nome, que crescem nele, fariam coisas extraordinárias, coisas dos quais o mundo iria se maravilhar para crer, para confiar na salvação que ele veio trazer. Assim, o reino das trevas, dos demônios, o reino do pecado, o reino da morte espiritual e da morte física estão vencidos, estão derrotados. Jesus estava dizendo que esses não eram mais inimigos invencíveis, mas que estavam agora em recuada, estavam atrás das fileiras do reino de Deus. O reino de Deus, portanto, estava instalado. Começou há 2000 anos a ser instalado nessa terra e prosseguirá de forma irreversível até os novos céus e a nova terra. Alguém poderá dizer, mas por que este reino não veio de uma vez? Por que Deus não colocou logo todo o seu reino, todo o seu poder, a sua grandeza de forma material e visível neste mundo? Porque Ele tem o seu tempo, porque Ele tem o seu plano. Mas no final, quando todo o pecado tiver sido destruído, quando todo o pecado e maldade não fizer mais parte desta criação, nós, os salvos, os que formos dignos de entrar neste reino, veremos que valeu a pena e que foi tudo no tempo e no momento certo de Deus para nós. Ainda nesse terceiro tópico, nos fala sobre a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos, ou alunos, ou aprendizes, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A fórmula trinitariana para o batismo vem sendo seguida pelos cristãos há quase 2000 anos. Jesus, portanto, lhes dá essa missão.
a missão de levar o Evangelho, de levar a palavra. E é isso que a Igreja de Cristo tem feito ao longo de quase 2000 anos, indo pelos campos e valados, indo onde ninguém mais quer ir, audaciosamente indo onde nem governos, nem instituições humanas, nem ações institucionais têm chegado. Onde ninguém mais chegou, a igreja chega, fazendo discípulos, batizando e trazendo para as pessoas o evangelho que transforma. Só Jesus pode salvar, e ele é conhecível e aceitável por essa boa nova, anunciada de pessoa para pessoa no mundo todo. A propósito, no encontro e experiência de Pedro com o Cristo ressurreto na praia da Galileia, Jesus lhe disse por 3 vezes para cuidar das suas ovelhas, e Pedro aceitou essa tarefa, cuidou das ovelhas, apacentou a sua geração, e cada um de nós também recebe esta comissão. A comissão de Pedro também é para todos nós, cuidarmos das ovelhas. Cuidar das ovelhas é obrigação não apenas do pastor, mas de cada um de nós, cuidarmos uns dos outros em Cristo Jesus. Ele nos chamou para sermos discípulos que produzem discípulos, para discipular outros, isto é, para fazer de tudo, a fim de que as ovelhas que ele nos deu para cuidar, em especial as da família, tenham fé. Por sua vez, os que aceitam a Cristo devem ser discipulados, se candidatarem ao batismo nas águas, cumprindo a ordenança feita por Jesus. O batismo nas águas, é bem verdade que ele não salva, mas ele é a confissão da salvação, a confissão de que a pessoa realmente está renunciando à sua velha vida de pecado e miséria e agora está levando uma nova vida em Cristo. Ele está conosco. Ele nos deu essa missão através dos seus 12 discípulos e finalizou, ensinando-os. Ensinem esses discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou até o fim dos tempos, ou até o encerramento desta história, da história da humanidade. Ele prometeu que estaria conosco sempre, através do seu Espírito Santo. E durante 2000 anos, os cristãos têm podido experimentar a real presença de Cristo em suas vidas. Seja na maior igreja, seja na mais humilde residência, onde estiver um cristão, não precisa nem ser 2 ou 3, onde estiver um cristão devoto, sincero, fiel, seguidor de Jesus, ali ele se faz presente. Ali ele tem manifestado a sua presença, o seu consolo, o seu amparo para conosco. Foram 40 dias que Jesus permaneceu na terra depois de ver ressuscitado. E nesse período não apenas os 11 discípulos e as mulheres o viram, porém muito mais gente, mais de 500 pessoas, como lemos em Atos 1:3, 1 Coríntios 15:6. E ao fim desses 40 dias, ele sobe ao céu. Os discípulos o adoram e voltam para Jerusalém tomados de grande alegria, de grande júbilo. Eles não estavam mais tristes por Jesus não estar entre eles. Eles estavam alegres com a missão que tinham recebido e com a promessa de que Jesus estaria com eles em todos os momentos, de todas as formas possíveis. E essa promessa foi confirmada. É interessante que, como nós lemos em Atos capítulo 1, quando Jesus sobe aos céus, subindo até ser oculto pelas nuvens, os anjos aparecem aos seus discípulos e dizem: esse Jesus que subiu diante de vocês, ele voltará do mesmo jeito que vocês o viram subir. Aprendemos aqui que nem todos verão a Cristo quando ele voltar, porque somente os seus discípulos, somente aqueles que o seguiam, viram a sua partida deste mundo. Da mesma forma, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, somente os seus fiéis perceberão. Este mundo não perceberá, somente perceberá depois, mas no momento que Cristo arrebatar a sua igreja, somente os salvos perceberão. Veja que esta sublime promessa, deixada por Jesus e também depois pelos anjos, nos faz seguir em grande júbilo, assim como os discípulos o seguiram também. Jesus assegurou aos apóstolos estar com eles e com seu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se pela sua morte sacrificial Jesus perdoa os nossos pecados, a sua ressurreição é fundamental para a nossa salvação. É por intermédio da ressurreição de Jesus que temos uma nova vida, que temos a certeza de que não importa quanto tempo passe,
nós ressuscitaremos em corpos glorificados para nunca mais passarmos pela morte física. Os discípulos sabiam que estava se cumprindo na vida deles a promessa de Isaías 7,14. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, ou seja, perfeito Deus e perfeito homem. Ele é homem, mas também é Deus. Ele subiu para assumir o seu trono ao lado do Pai. Está no céu, mas também está conosco. De que maneira? Através do seu Espírito Santo, sobre o qual ele muito falou no Evangelho de João. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador para ficar com vocês para sempre. E é este Consolador, o Espírito Santo, que está na nossa vida, que nos ajuda em nossos momentos de fraqueza e de dor, que nos dá forças para continuarmos mais um dia. Conclui o nosso comentário da lição com a seguinte aplicação pessoal: a ressurreição de Cristo é essencial para a salvação, assegurando que o ser humano seja uma nova criatura e possa ingressar no céu. Que aplicação abençoada! Com isso, nós chegamos ao final de mais um estudo da lição. Fechamos o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Grande Rei, e vamos já nos preparando para no ano de 2022 começarmos com Gênesis, o livro dos começos. É o tema da nossa próxima revista da Escola Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada. Então fique ligado nas novidades aqui no canal Palavra Viva e Fiel, e você também poderá, semana que vem, já baixar gratuitamente na nossa página palavravivaefiel.blogspot.com esta próxima primeira lição no livro de Gênesis, o livro dos começos. Deus abençoe a sua vida, desejamos a todos um bom Natal na presença de Jesus e um feliz Ano Novo na presença de Deus. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.